A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar desvio de recursos públicos da área da saúde. Olha só, enquanto você espera por exame, enquanto você espera por medicamento, enquanto você espera por atendimento, uma consulta de especialidade, empresários e servidores de hospitais estavam envolvidos num esquema de corrupção, sabe? Na troca de propina, de dinheiro, eles compravam até remédios sem necessidade. E um monte de capixaba necessitando de remédio e essa cambada enfiando dinheiro não sei aonde com que não precisa. Eu vou meter uma testada amanhã de novo, que eu não vou aguentar não, viu? Coloca na tela, sacode. Depois de realizar 2 operações em que o foco eram funcionários públicos que recebiam propina para favorecer nas licitações de medicamentos do governo do estado, a operação anômia da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União, deflagrada hoje, focou em 5 grupos empresariais envolvidos no esquema de corrupção. Nós verificamos já de algum tempo que existe uma ligação muito forte e ilegal entre alguns servidores técnicos da Secretaria de Saúde com um grupo de empresários. Esses servidores atuam em áreas estratégicas dos hospitais. Atuam na parte de farmácia, no controle da farmácia, atuam nos processos de licitações nas áreas de contrato. E com isso eles recebiam propina para beneficiar algumas empresas. Os nomes das empresas envolvidas ainda não foram revelados, mas hoje foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão em Vila Velha, Vitória e Cariacica, além de São Paulo e também Rio de Janeiro. A Polícia Federal solicitou o bloqueio de quase 4 milhões de reais em valores e bens dos 15 empresários envolvidos nesse esquema de corrupção. A empresa fazia a venda de determinado medicamento, entregava esse medicamento, era incorporado à farmácia do hospital e em outro momento ele vendia o mesmo medicamento ou insumo para um outro hospital e ele retirava do estoque daquele primeiro hospital e entregava para o segundo hospital. A operação, que começou com um pedido de propina de um servidor público em um bilhete manuscrito em 2023, já descobriu um esquema de fraudes e favorecimentos de empresas em licitações da área de saúde. Inclusive, compra de medicamentos que não seriam necessários ao hospital, mas que era para o empresário, que precisava vender o medicamento que quase não tinha saída. O hospital fazia a aquisição desses medicamentos, muitas vezes sem necessidade. Por que afirmamos que não havia necessidade? Porque esses medicamentos eles não eram utilizados, ou seja, eram adquiridos e ficavam em estoque por muitos anos ali até o vencimento. E não era o único modo de fraudar os cofres públicos, não. O esquema dava um prejuízo grande ao governo do estado. E olha só, isso, aliado à falta de controle de estoque dos hospitais pelo governo do estado, permitia que um absurdo acontecesse. Qual era? Bem, era o seguinte: o empresário vendia um determinado medicamento para um hospital. Nesse caso, vamos colocar aí, como se citou, o delegado, o Hospital Infantil de Vitória. Quando um outro hospital da rede precisava desse medicamento, o empresário então pegava esse medicamento que estava sendo necessário em outro lugar e vendia de novo. Ou seja, ele ganhava 2 vezes pelo mesmo medicamento. O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória foi um dos prejudicados por essa fraude. A servidora envolvida no esquema e descoberta na operação do ano passado trabalhava ali, na farmácia, um setor estratégico para o grupo. Ela foi exonerada, mas o esquema é amplo, tem outros participantes e ainda está sob investigação. As investigações elas vão continuar porque o foco atual é exatamente o foco nos empresários, que tinham vários contratos. Então, assim, a gente precisa ainda amadurecer um pouco mais a investigação para afirmar quais outros hospitais foram afetados. Deixa eu falar um negócio para vocês, tá? Olha, não dá pra gente mexer com dinheiro do povo, com dinheiro das pessoas, com dinheiro que não é nosso, sem ter responsabilidade. Responsabilidade. A Polícia Federal está fazendo um trabalho excepcional e a gente tem que tirar o chapéu para a Polícia Federal.
tirar o chapéu para a Polícia Federal. Praticamente todos os dias eu recebo aqui no meu Instagram, recebo no meu WhatsApp, praticamente todo dia, mensagem de pessoas desesperadas porque não conseguem uma consulta, não conseguem um exame. Bicho, é brincadeira. O que eu recebo aqui de gente que assiste a TV Tribuna com liminar da Justiça para que a Secretaria Estadual de Saúde cumpra com uma decisão da Justiça e não cumpre. Enquanto isso a gente vê servidor se debandando com interesses particulares para junto de empresas. Olha que absurdo isso que a gente está vendo. Olha o absurdo que a gente está vendo. E não é só no Espírito Santo que isso acontece não, hein? Não é só no Espírito Santo, não. A polícia está trabalhando, o governo do estado ajudando no trabalho de investigação, porque se o governo não estivesse ajudando, a polícia não ia conseguir chegar lá. E aí você veja só que chega até servidores e até empresas. Bicho, onde já se viu comprar remédio que não há necessidade, com um monte de gente necessitando de remédio, com um monte de gente batendo na porta da farmácia cidadã aqui do Espírito Santo e tendo seu medicamento, sua necessidade negada porque não tem o medicamento. Bicho, é revoltante a gente ver o cidadão de bem pagando seus impostos e quando vai ver lá, não tem o medicamento, porque tem vagabundo roubando, comprando o que não deve. É revoltante isso e eu não me calo não, hein? Eu não me calo diante disso não, porque coisa errada a gente não tem que passar a mão na cabeça não. Fez coisa errada, tem que pagar, seja onde tiver.